Olá, a nossa entrevista hoje é com o cartunista Aroeira. Tudo bem, Aroeira? Tudo bem, Denise? Como é que você vai? Tudo bem. Então, Aroeira, na semana, se eu não me engano, semana passada, né? Foi uma semana de, de uma polêmica, né, envolvendo seu nome, né, e o jornalista do Globo, Lauro Jardim, e mais uma vez aquela questão, né, em relação ao nazismo, a simbologia da suástica. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Aroeira, esse seu nome, ele tem uma ascendência judaica, não tem? Ele tem sim. Eu tenho ascendência judaica pelos dois lados. Pelo lado do Aroeira, porque vieram de Pernambuco, então, e provavelmente pelas conexões, remonta até a chegada dos holandeses. Muitos judeus vieram também com eles ali. Mas, assim, a história do lado da minha mãe, que são os Antunes Tolentinos, que é o campus, é que tem uma história real, assim, pesquisada, uma árvore genealógica mais completa, e eu sou descendente de Ana de Roís, uma pessoa importante na questão judaica no Brasil. Muito. Né? Então, assim, e fora os acréscimos que foram acontecendo. Eu sou de Minas Gerais, um estado em que, de certa forma, a presença judaica é muito intensa, muito grande. Então, eu não só tenho esse interesse pelas raízes, como tenho um enorme orgulho de fazer parte desse povo. Eu brinco com os meus amigos dizendo que eu sou quase escolhido. E você também, você participou, até a convite do nosso jornal, do primeiro Salão de Humor Judaico, né, quando, em 2009, se não me engano, e que a gente falou sobre a Ida Shemame, e, enfim, você também já Sim, participou de sim. outros eventos dentro da comunidade judaica. Você tem uma boa relação, né, com a comunidade judaica de uma forma geral. Tenho Tem, sim. né? Tenho especialmente mais quando a parte mais política, pessoal, eu sou mais de centro e centro-esquerda, nesse sentido, eu tenho uma relação melhor com essa parte da comunidade. Eu diria até que a outra parte não tem uma relação boa comigo, mais pela questão de ser de esquerda mesmo, do que qualquer outra coisa. Mas isso é normal. Em relação ao sentimento, agora eu vou colocar aqui a repórter Denise, que faz parte da comunidade judaica, né? Uhum. E para a gente, né, o nazismo, ele tem uma simbologia muito pesada, né? Afinal de contas, foi o pior, acho que é o pior momento do mundo, do século XX, onde mais de 10 milhões de pessoas, né, foram assassinadas, entre eles 6 milhões de judeus, e a suástica, né, que tanto é usada nas charges, ela tem um peso muito forte, ela dói, né? Quando a gente vê uma Uhum. suástica, dói muito. E Uhum. essa utilização da suástica em várias charges, isso não banaliza, né, o real peso, né, do nazismo, o que foi o nazismo? Eu tive uma conversa muito interessante com o Jean Goldenbaum, outro dia numa live, sobre isso, porque ele mora na Alemanha, e ele estava justamente contando como o povo alemão tanto embarcou nesse horror, como também como tenta não embarcar mais. Então, assim, eu sou um cara que tem alguns critérios. Eu não acredito no humor pelo humor. Eu não acho que você deva fazer humor acima de qualquer coisa, de forma alguma. Eu acho que o humor tem uma função. Eu sou um chargista, afinal, né? Eu ataco, mas eu ataco o opressor, ou pelo menos tento orientar-me nessa direção. Eu ataco o opressor, ataco o poder que pisa, eu ataco o tirano, eu sigo a tradição iluminista da charge, que surge meio que na Revolução Francesa, com essa ideia de, por exemplo, tem charges dos ingleses e dos franceses dividindo o mundo de 1817, entendendo? São assim, exatamente como a gente desenha hoje, dois homens gordos com seus chapéus
dividindo em fatias numa mesa de restaurante do planeta. Então, o chargista tem essa função. Esse negócio da esquerda e direita, eu, antes de qualquer outra coisa, eu sou um humanista. Então, aprecio a humanidade, as elegâncias, belezas, as coisas que ela produz, as suas ferramentas para sobreviver a si própria. Quer dizer, nós somos uns primatas terríveis. A gente precisa ser orientado o tempo todo, a gente precisa de normas de conduta. Então, no decorrer da minha vida, tanto por experiências com o movimento negro unificado, como mulheres, como gays e LGBTs, e também com essa descoberta da minha ancestralidade judaica, e também pela questão judaica, eu sou um interessado em história, eu entendo o tamanho, o horror do Holocausto, sei como ele é. Um dos meus tios, o tio Levi, que era Ourives, se casou na minha família, e ele tinha vivido esse horror. Então eu tenho por princípio não fazer charge machucando quem está oprimido, de forma nenhuma. Isso é uma coisa. E eu tento controlar isso, em parte consultando meus lugares de fala prediletos, minhas amigas, meus amigos, minha mulher e minha filha na questão das meninas e tal, e também meus amigos da comunidade, a mim próprio. Afinal, eu sou o juiz final dessa questão. Eu sei que machuca. Mas eu sei também que a coisa que mais horroriza o nazista moderno, porque o nazismo e o fascismo não acabaram de forma nenhuma, é justamente você o chamar pelo nome. Tem um filme alemão que me passaram outro dia, que é uma coisa impressionante. É um cara andando de roupa nazista, como se fosse... Aí o cara fala assim, oi, nazista. Aí ele fala assim, que isso, você não me chamou de nazista? Você não é nazista? Mas você me chamou de nazista? Aí o cara acaba prendendo a pessoa que chamou, apesar dela dizer, mas você está vestido de nazista, você está se comportando, você está armado, você está com a bandeira cruz gamada, você não é nazista, você não pode me chamar, e prende o cara. Eu sei que Israel é um país democrático, eu compreendo o que acontece, o que está na origem do surgimento do Estado, compreendo mais ainda, bem além disso, o papel dos judeus na história da humanidade nos últimos milênios. Compreendo, assim, que boa parte dos meus livros, a maior parte, na verdade, são judeus. Eu falo de Marx, eu falo de Einstein, eu falo de Freud, eu falo de músicos, eu sou um músico. Para mim, os maiores músicos, eu falo de Benny Goodman, eu falo de Jacó do Bandolim. Eu fico até arrepiado quando eu penso nisso, porque, assim, como a cultura judaica é a cultura ocidental. Quando o pessoal fala em cultura grega, eu falo assim, vocês estão esquecendo outro componente, o componente oriental disso. A cultura judaica, que é parte integrante da civilização moderna. Então, assim, eu sou qualquer coisa menos um inimigo dos judeus, um antissemita. A função do chargista, às vezes, vai machucar um pouco, mas a única coisa que incomoda o fascista de verdade hoje é ser chamado de nazista. E é isso que eu faço quando eu chamo Bolsonaro de nazista. A essência do nazismo, né, é o antissemitismo. Então, assim, por pior que seja um líder, né, e um líder hoje da atualidade, comparar este líder a um nazismo, para a comunidade judaica, isso é visto como diminuir o peso que o nazismo teve. Você disse que assim, o nazismo inclui o antissemitismo. Inclui o antissemitismo, mas junto com os judeus, o nazismo exterminou os homossexuais e todos os comunistas alemães. Certo. Não, eu disse então, o nazismo que inclui foram mais também, de 10 milhões de pessoas, entre exato, as quais a maioria foi entre os quais, né, a comunidade judaica. Então, assim, o nazismo, na verdade, é um inimigo dos judeus e, na minha opinião, um inimigo da humanidade. Eu só uso o símbolo porque, assim, é a maneira mais... Eu tento não simplificar as charges, mas a maneira mais objetiva de incomodar o nazista e de contar para os outros o que ele é a cruz gamada. Por quê? Sabe o que acontece? Todo dia você descobre que um roqueiro específico tinha uma coleção, admirava aquelas coisas, tinha uma coleção de uniformes do Reich, não sei o que tem. Isso não pode ficar assim, isso claro. Continua no subterrâneo, isso continua acontecendo no subterrâneo. Eu sempre evito colocar os símbolos dos judeus nas charges, não uso isso, porque não é correto.
parte dos judeus é como a maior parte da humanidade, é de gente muito bacana, decente. E olha, é uma influência até desproporcional pelo tamanho do povo na cultura, é pela qualidade, é pelo foco, por uma série de fatores culturais, todo respeito. Mas o uso da suástica, para mim, é uma das ferramentas mais importantes para denunciar esse horror. Eu uso com muito critério, eu não saio usando. Mas o Bolsonaro, e é isso que talvez incomode uma parte da comunidade judaica, o Bolsonaro é um monstro. Olha, raramente a humanidade produz esse tipo de pessoa. Quando produz esse tipo de pessoa, se você der o material para ele, ele produz aquele tipo de horror. Esse tipo de pessoa sem nenhuma empatia nem nada. Eu acho que ele idolatra esse regime. Ele já disse várias e várias vezes, no caso dele não é banalização, porque ele deixou claro em 10 entrevistas, pelo menos, que ele admirava a cultura, a simbologia, os métodos, a eugenia, tudo isso, dos nazistas em pessoa. Ele, inclusive, falou do avô dele que lutou no exército de Hitler. Mas, ao Então, mesmo no tempo, caso ele do também Bolsonaro, fala... Mas, ao mesmo tempo, ele diz que os judeus, ele enaltece, né, os judeus e olha, tem essa relação com o Estado de Israel, né? Não vou me meter na política de Israel, mas Sim. eu acho que tem que ter um certo cuidado, porque muitas vezes a liderança do país incorpora todos os judeus numa decisão estúpida e acaba complicando mais ainda a vida de um povo que, puxa, eu sei o que é andar na tábua da beirada o tempo inteiro, eu sei que anda na tábua O da beirada. problema de Israel é que Antissemitismo é se uma coisa mistura, né, religião com permanente. política, né? Exato. Essa mistura é perigosíssima, essa mistura gera o mal-entendido. Tem a máxima, né, que a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Nesse caso, você concorda com essa máxima? Não, eu ou fico não é triste por aí? demais. Oi? Eu fico triste demais. Eu não acho que essa máxima quer dizer, na verdade, assim, a piada vale mais do que qualquer coisa, não. De jeito nenhum. Na verdade, não é a piada, porque se você repara, não há tanta graça assim na charge. A charge não é exatamente para ser engraçada. O riso que se dá na charge é um riso de canto de boca ou de nervoso, que a gente reconhece uma situação de dificuldade. Lembro do Dahmer, do André Dahmer, fazendo um cartoon que é uma tirinha. Assim, é um rapaz falando assim, vocês precisam se lembrar que um mundo bom para chargistas é um mundo horrível para a espécie humana. O chargista, na verdade, a função dele é criticar. Por isso, assim, não é agora, eu perco amigo, mas não perco a crítica? Não, minha avaliação sempre é, antes de botar a charge no ar, eu penso muito sobre ela. Olhando, assim, eu sei que eu vou ter alguma confusão, eu estou fazendo uma espécie de pororoca semiótica aqui, eu estou usando símbolos que são muito fortes. Mas eu preciso dizer isso, porque poucas coisas na minha vida deram tanto horror, eu tenho um filho terminando medicina, do que o cara dizer, invadam os hospitais para me contar o que é. Quem usava brigadas desse jeito era ele mesmo, era o grande horror da humanidade. Pois é, você percebe como eu identifico o Bolsonaro nele? Eu falo assim, gente, esse cara é como se fosse uma versão, é difícil descrever, dizer uma palavra só, mas assim, uma versão piorada e ao mesmo tempo mais escrachada, mais grosseira, mais absurdo isso chegar nisso. Então eu entendo, eu não banalizo, eu tento usar sempre de forma educativa e não saio usando. Não saio usando. Eu entendo que assim, os caras que foram me dar o apoio resolveram reproduzir a charge para poder diluir a acusação de incursão na Lei de Segurança Nacional. Como pode um chargista sem curso na Lei de Segurança Nacional? Possível, né? Então, e sei que a charge pode ser usada para o mal também. Eu conheço muito a história daqueles chargistas que se desenhavam os judeus como monstros nos jornais nazistas. Conheço também o outro lado, alguns cartunistas excepcionais, 2 deles acabaram morrendo por causa disso. Se você pudesse mandar, né, para fechar, uma mensagem para a comunidade judaica. Eu sinto muito, sempre que eu machuco, me desculpo, eu sinto muito por ter feito isso, mas quero lembrar a todos o seguinte, empatia é uma qualidade necessária para a gente mudar o mundo. Qualquer pessoa precisa, do cartunista ao médico, ao operador de máquinas, ao escritor, ao jornalista. Empatia é a capacidade da gente entender o outro. É preciso compreender que o mundo está além da nossa família, da nossa tribo,
O mundo inclui todo o mundo. Eu, que sou descendente de judeus, compreendo que os judeus foram vítimas de uma perseguição milenar, assim como eu percebo que os indígenas foram vítimas de uma das maiores hecatombes de todos os tempos na história, a extinção de um povo, assim como os 400 anos de escravidão são uma coisa inacreditável, inacreditável que possa ter acontecido dentro dos limites da civilização, assim como o Holocausto é um negócio que você olha e fala, isso não pode nunca ser esquecido. Entende? A palavra é essa. Isso não pode nunca ser esquecido. Nem isso, nem todos esses outros crimes que eu cometi. Meu uso dos símbolos associados a essas coisas sempre vem depois de muita ponderação, sempre pesando os danos, porque, como eu já falei aqui na nossa conversa, às vezes a única coisa que marca a carne de um nazista hoje é exatamente você imprimir na pele dele essa marca. Você é um nazista. Não esconda isso mais de ninguém. Por isso que eu sou um defensor da liberdade de expressão, inclusive para eles. Falem, que eu quero saber onde vocês estão. Eu quero saber quem são vocês, onde vocês estão. É preciso saber. Minha mulher fala sempre, orai e vigiai. Porque assim, não adianta rezar. Reze, mas vigie em volta, porque o inimigo é dentro de nós mesmos. Está dentro. Assim como eu tenho que matar todo dia, um amigo meu, Júlio, fala isso. Ele é negro e fala, eu tenho que matar todo dia um homofóbico e um sexista dentro de mim. Todo dia de manhã. Sugiro que você faça isso e mate também o racista que existe dentro de você, todos os dias de manhã. Eu tenho isso como meu princípio. Eu faço isso todos os dias de manhã, sempre. E consulto sempre os lugares de fala. Pode acreditar, essa nossa conversa não deixa de causar efeitos em mim. Só estou tentando dizer o seguinte, a minha decisão, que assim mesmo é muito comedida, eu uso com um certo comedimento, é para lembrar, porque assim, é muito simbólico o processo de crescimento do nazismo e o processo de crescimento do Bolsonaro, e o processo de crescimento desse tipo de horror é tão parecido que você tem que contar a história toda, você tem que mostrar o que eles são. É por isso que eu uso. Peço desculpas à comunidade se eu incomodo, mas a última coisa que eu poderia ser é antissemita. Simplesmente não sou. Entendo a dor, mas eu mesmo uso coisas que me machucam. Eu, que sou de esquerda, detonei a estrela do PT durante todos os anos do governo deles. Você compreende, há uma simbologia muito forte para mim também, ligada a todos. A estrela é o símbolo da esquerda no planeta como um todo. E a esquerda é a luta de uma das categorias mais oprimidas durante todas as eras da humanidade, que é o trabalhador. Então você percebe, assim, eu uso símbolos que me machucam. Eu fiz muita charge com dor na alma, mas eu tinha que fazer. Era o meu trabalho. Era o meu trabalho não porque eu recebi ordens para isso, é porque eu quero justamente denunciar a banalidade do mal. É o contrário, eu quero justamente denunciar a banalidade do mal. A maneira como o mal se instala em todo lugar, se você deixar. Orar e vigiar. Agradeço a oportunidade. Obrigada, Taruera.